Quer saber o que vai ter hoje no programa Você Sabe Fazer? Saiba como funciona, qual a dieta e quais são os cuidados para quem tem intolerância à lactose. Assista a reportagem sobre a importância da oratória no seu dia a dia. Veja também a reportagem com artistas de rua de Joinville. Não perca! É a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento galão pré-moldados. Excelência em estacas pré-moldadas pretendidas. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. É a partir de agora que você vai saber um pouco mais sobre a intolerância à lactose. Assista agora no quadro Saúde em Alerta. De cada 10 brasileiros, 3 não podem tomar leite. Sabia disso? O problema não tem cura, mas tem tratamento. Por isso, é bom ficar atento aos sintomas. Então explica pra gente o que é a intolerância à lactose. A intolerância à lactose é uma deficiência na produção de uma enzima chamada lactase, que faz com que essa lactose seja digerida e absorvida pelo nosso organismo. Ao longo da vida, é normal o ser humano ir diminuindo a produção dessa lactase. Então, a partir dos 20 anos, é comum a gente encontrar pessoas intolerantes à lactose. Quais são os sintomas? Sintomas são bem variados, então dores de cabeça, constipação, diarreia, enjoos, até algumas tremedeiras pode acontecer, dificuldade de absorção de determinados nutrientes. Esses são sintomas da intolerância à lactose. Se esses sintomas parecem familiares para você, é bom prestar atenção. Você pode sofrer intolerância ao leite. Isso mesmo. Pesquisas mostram que mais da metade da população mundial não consegue digerir bem o leite. Muitas vezes, esses sintomas são interpretados de forma errada. Porque se imagina que a intolerância à lactose só causa diarreia, quando na verdade pode ser qualquer um desses sintomas. Então a pessoa pode ser constipada e ter a intolerância à lactose. Ela pode não ter nenhuma alteração intestinal e ter, por exemplo, enxaquecas com enjoos e ser intolerante à lactose. Então tem um diagnóstico muitas vezes errado em função de se imaginar que somente a diarreia é o diagnóstico e na verdade não é. Como que é possível identificar esses sintomas no dia a dia? Se a pessoa tem com frequência um intestino irregular, que funciona a cada 3, 4 dias, ou se ela tem uma diarreia com bastante frequência, se ela não tem nem diarreia nem constipação, mas o abdômen está sempre distendido, as dores de cabeça são frequentes, tem enjoos ou dores estomacais, já dá para imaginar que tem aí uma intolerância à lactose. Então o ideal é procurar um profissional para realmente fazer o diagnóstico se tem intolerância ou não. Quais são os principais sintomas? Diarreia ainda está entre os principais, né? A dor de cabeça é muito comum. Enxaqueca, que vem associado com enjoos, é bem comum. E a constipação, fezes alteradas e abdômen distendido, essa parte digestória está bem relacionada à intolerância à lactose. Como que as pessoas podem identificar no produto se o produto tem lactose ou não? Ainda não é lei vir a informação não contém lactose. Então algumas empresas fazem questão de mostrar para facilitar para o cliente, né? Mas como não vem nem sempre explícito contém ou não contém lactose, a gente precisa sempre olhar o rótulo do ingrediente, o rótulo do produto, que aqui vai dizer o que tem no produto. Se tiver leite ou derivado, vai estar especificado leite integral, leite desnatado. Então tem que sempre olhar na parte de ingredientes o que está constando aí. Por exemplo, neste daí ele está escrito o quê? Isso, nesse aqui ele vai ser leite de arroz, então a base dele é arroz e água, então ele não contém lactose. Se ele tivesse, ele estaria arroz, água, leite desnatado ou leite integral, leite reconstituído, alguma informação a mais. Como ele só tem arroz e água, a gente sabe que ele não tem lactose. E
Tem algum alimento, algum produto que pode substituir o leite? Aí nós temos que utilizar leites vegetais, que na verdade a gente nem chama de leite, né? Nós chamamos de bebidas vegetais. Então o leite de arroz é uma boa opção, porque é um alimento bem pouco alergênico. Temos também o leite de soja, também é uma opção, mas ele é um alimento mais alergênico. Nem todas as pessoas se dão bem com o leite de soja. Aí os leites de oleaginosas, como aqui a gente tem o de arroz, que daí vem associado com a amêndoa, vem associado com a avelã, são boas opções para substituir. E cada caso é um caso. Então se tem intolerância, é bom procurar orientação, porque às vezes se não gosta do de arroz, a gente vai fazendo outras substituições. E tem alguma dieta para quem sofre ou quem tem essa intolerância à lactose? Devemos evitar consumir os alimentos lácteos, né? Então tudo que tem lactose nós devemos evitar. Quem é intolerante à lactose, eu sou intolerante à lactose, então assim, a gente sabe que tem que evitar. No momento que for consumir esses alimentos, existem umas enzimas que chamam justamente lactase ou lactase, quando é importado, para poder consumir alguma coisa do alimento lácteo. Então, digamos, numa festa, num evento que é difícil ficar sem consumir, aí assim, utilizar um sachê de enzima ou utilizar um comprimidinho de enzima antes de consumir o alimento lácteo ameniza. Mas no dia a dia, o ideal é evitar os alimentos, olhar os rótulos e fazer substituições. Quais são esses tipos de alimentos que tem sem lactose? Você poderia mostrar aqui agora, explicar o que é cada um deles? O leite de arroz, né, que eu comentei aqui, esse é o arroz com amêndoas, mas nós temos o arroz puro e o leite de arroz com avelã. Então eles não têm nada de lactose. Tem pães, os pães também, algumas versões de pães são sem lactose, tá? Tem biscoitos, então alguns biscoitos, assim, tem até algumas opções importadas com sabor bem semelhante ao tradicional, que não tem lactose. E uma das coisas que as pessoas procuram muito e têm dificuldade de ficar sem são os chocolates, né? Então tem uma grande variedade de chocolate sem lactose, tá? Na composição, se a gente olhar aqui, cacau, açúcar, lecitina de soja em alguma situação, extrato de baunilha e não tem nada de lactose. Para quem gosta de usar no pão, na torrada, as versões de Nutella, né, que são esses cremes com cacau, tem algumas versões que elas também são sem lactose e podem ser substituídas com o mesmo sabor, porém sem causar os desconfortos gástricos que geralmente acontecem com a lactose. É uma variedade de produtos, né? Tem uma quantidade bastante significativa, porque como esse público está aumentando muito, as empresas estão desenvolvendo muita coisa sem lactose. Isso tem facilitado bastante a vida das pessoas que têm essa intolerância. Obrigada, Vera. Então venha conferir os produtos e adquirir os seus aqui na Emporium Produtos Naturais. Vera, qual que é o endereço aqui, o telefone? É na Rua do Príncipe 777 e o telefone 3422-6017. É isso aí. Venha até a Emporium Produtos Naturais. Mudando de assunto, agora eu quero saber se você utiliza a oratória no seu dia a dia. Nas últimas edições falamos bastante sobre este assunto, mas queremos trazer o máximo possível de informações para você aprender e diminuir o medo de falar em público. Evitar também os esquecimentos e sinais de ansiedade, entre outros detalhes que podem deixar sua apresentação do trabalho ou até mesmo uma conversa entre amigos de uma forma que você não gostaria que terminasse. Então preste atenção nesta entrevista sobre a oratória. Comunicar-se faz toda a diferença. Se você é dona de uma empresa e aí decide se aposentar, você é presidente e apresentam-se dois candidatos que têm as mesmas qualificações, estudaram nas mesmas escolas, têm as mesmas competências, o que é que vai fazer com que você escolha um ou outro? É na hora da entrevista, na conversa. Aquele que se comunica melhor é quem vai acabar ficando com a vaga, com certeza. E normalmente muitas pessoas, acontece muito de o cérebro falar mais rápido do que a gente quer pronunciar, né? O que fazer então nesses momentos para ter mais clareza na hora de verbalizar alguma coisa? Isso é bom, e sempre o pensamento é mais rápido que a fala, sempre há. Isto é ótimo, porque dá tempo de eu verbalizar bem, né? Algumas pessoas se perdem e o importante nesse momento para ajudar a manter a calma, para diminuir a adrenalina, é fazer uma preparação, um relaxamento antes de desenvolver a tua prática da oratória. E a dica básica e fundamental é respiração diafragmática.
a respiração diafragmática te provoca um relaxamento, a diminuição de adrenalina e aí uma velocidade compatível de velocidade de raciocínio com velocidade de fala. Quais são as técnicas, então, que são utilizadas na oratória para chamar a atenção ou despertar a atenção da pessoa que está assistindo ou de um público que está presenciando a tua apresentação? Quais são as técnicas para chamar a atenção? Primeiro, é fundamental que você tenha domínio completo do assunto, porque as pessoas percebem na televisão, em qualquer ambiente, as pessoas percebem quando quem está falando está enrolando, está enganando, não tem certeza do que fala. Então, isso é fundamental. E depois disso, uma outra coisa que é muito importante é quando você conversa com alguém ou fala com alguém, olha nos olhos. Neste momento aqui eu estou olhando no teu olho o tempo todo. E quando me dirijo à câmera, então, ao público, então olhar no olho, né, das pessoas através da lente. Isto é o que faz toda a diferença, porque olhar nos olhos dá àquele que está ouvindo uma credibilidade, porque se eu não olho no olho, ou eu estou inseguro ou eu estou mentindo, é a mensagem que passa. Então olhar no olho é o grande diferencial para fazer com que as pessoas se cativem e fiquem ligadas em ti nessa hora. E a linguagem corporal também é importante na hora de apresentar alguma coisa? Sim, Carol. Da comunicação humana, na verdade, as palavras elas interagem com, no máximo, sendo muito generoso, com 7%. O jeito como eu falo, e daí expressão verbal, entonação, dicção, velocidade de voz, isto em média interage com 38%. Isso dá 55%, ou seja, mais da metade da comunicação humana é o corpo que fala. O que fazer com as mãos na hora de apresentar? Muita gente prefere segurar um objeto ou alguma coisa para estar apresentando, né? E se não ter o que segurar alguma coisa na mão, o que a pessoa pode fazer? Isso nós ensinamos muito durante o curso, porque a primeira coisa que tu como orador tem que saber é que da comunicação humana quem mais fala é o corpo. E do corpo quem mais fala são as mãos. Então quando vou falar em público eu tenho que dar liberdade a elas, porque elas fazem parte da comunicação. E são as mãos quem mais se comunicam. E aí eu não devo ter nada preso às mãos, eu só devo prender as minhas mãos e ter alguma coisa nela, na hora em que estou falando, quando eu preciso mostrar. Se eu preciso mostrar, então eu pego e mostro. Não preciso mais mostrar, eu tiro e deixo minhas mãos livres. E não posso ficar com minhas mãos nos bolsos, braços cruzados, presas, não. Tem que dar liberdade, porque, vou repetir, da comunicação humana, quem mais fala é o corpo, e do corpo quem mais fala são as mãos. Como descobrir, então, uma fórmula para falar bem em público? Na verdade, falar bem em público exige uma coisa básica, que é, primeiro, ser um excelente ouvinte. Antes de ser um bom orador, eu preciso ser um excelente ouvinte. Então, ouvir mais é uma condição básica para eu me tornar um bom orador. Ler muito. Ler, e isto é uma coisa que falta. Então, ler bastante os mais variados temas ajuda muito a tu ter conhecimentos gerais, a tu poder concatenar ideias muito mais facilmente. E quando você vai fazer uma apresentação, seja ela específica, e aí é fundamental preparar-se antes, e treinar, e ensaiar antes, como se tu estivesse em público, e preparar tudo antes de ir lá se apresentar. Não tem erro nunca daí, vai sempre dar certo. Tem algum exercício que você pode estar passando que seja bom antes de fazer uma apresentação, ou até mesmo acordar aí para conversar, para trabalhar? Algum exercício que traga uma expressão, uma verbalização melhor para as pessoas? Bacana, eu gosto muito do seguinte, na verdade, está faltando muito na nossa vida, nas relações com as pessoas, é a gentileza. Existe uma técnica de um discurso que nós ensinamos no curso de oratória, que é a técnica do discurso de agradecimento, que normalmente as pessoas fazem isso errado. Quando num evento público te entregam um brinde, um presente, e aí tu vai agradecer, quase sempre as pessoas dizem assim: eu não merecia, vocês são generosos, e acaba então empobrecendo, desvalorizando a atitude, né?
Então, por exemplo, a técnica do discurso de agradecimento, que é a técnica dos 4 As, tu pode usá-la o tempo todo. Eu vou usar aqui agora contigo, por exemplo, e vou usar a técnica dos 4 As, que é agradeço, admito, aproveitarei e agradeço. E dizer para ti assim, de todo o coração, que eu agradeço muito a oportunidade que tu me dá desta entrevista. Isso porque eu admito, Carol, que algumas vezes assisti o teu programa, via as pessoas lá e tinha vontade de um dia poder estar contigo. E estou aproveitando este momento, né, para falar o melhor possível, dar o máximo de informação do nosso curso e do nosso clube, né, para os teus espectadores. E mais uma vez eu agradeço, muito obrigado. É uma coisa que as pessoas acabam ficando sem jeito na hora de até de dar um presente ou de receber, né? Porque não sabem agradecer. Eu apliquei a técnica dos 4 As, né? E demonstrei o quanto para mim foi bom ter tido esta oportunidade ou ter recebido este presente da entrevista contigo, né? E aí eu faço as adaptações na hora do que estou recebendo, se é um elogio, se é um meu presente, se é uma oportunidade, seja lá o que for, né? E aplico o roteiro e aí eu deixo sempre uma boa impressão. Duvido que tu não me convide um outro dia para uma nova entrevista, depois de um agradecimento desse. Sim, com certeza. E outros exercícios, assim, na questão de respiração ou de aqueles trava-língua, assim, é importante fazer todos os dias antes de acordar, depois de acordar? É importante fazer esses exercícios? Nós temos, inclusive, no curso, um módulo onde nós trabalhamos muito a questão da dicção, né? E aí nós temos um conjunto de 20 frases que elas são muito complexas, em que, para pronunciá-las, tu precisa articular todos os músculos, né, do teu sistema da fala, né? E aí são frases em que o ideal é que você pudesse pelo menos, e não precisa ser na hora de acordar, mas pelo menos uma vez por dia, fazer a leitura completa daquelas 20 frases e de preferência com um lápis, né, nos dentes, para fazer com que a tua língua, para fazer com que todos os teus músculos aqui trabalhem ao máximo para provocar a articulação, porque quando você articula bem, você dificilmente tem problema de ruído de comunicação, de a outra pessoa não entender o que você falou, né? Então, você que está em casa assistindo o programa, faça o teste agora, coloque um lápis na boca e comece a falar, a pronunciar uma frase. Já é possível já sentir uma melhora na fala depois que fizer esse exercício? Sem dúvida, se você pegar alguma coisa para ler e ler em voz alta, né, com um lápis preso à boca, você vai perceber que naturalmente você força a mexer nesses músculos, porque quase sempre as pessoas falam de boca fechada no movimento e daí o som fica muito baixinho, não projeta a dicção. Agora, quando você articula, então as pessoas entendem muito melhor e este exercício ajuda muito. Bom, Carol, nós estamos diretamente aqui do centro da cidade para saber a opinião das pessoas em relação à oratória. Nós vamos fazer algumas perguntas aqui pro pessoal. Oi, boa tarde. Você tem medo de falar em público? Não, meu. Não? Não. Para quais finalidades você utiliza a oratória? Para falar em público? Né? Ah, sim. Assim, mais conversa mesmo, sabe? Entre amigos, assim. Você acha importante se expressar bem, por exemplo, na hora de conquistar a garota? Como é que é? Ah, é bom, né, cara? Ter um bom humor e pá. Ele saiu bem na oratória? Sim, sim. Então finaliza com um beijo, a gente vê. Você tem medo de falar em público? Um pouco. Mas por que você tem medo? Creio que por timidez. Timidez me atrapalha. Para que finalidades que se utiliza a oratória? Você utiliza? Oratória? Bom, oratória no trabalho, né? Quando você precisa expor alguma ideia para o teu grupo. Em casa, né? Mas aí já é algo mais... Você já tem mais intimidade. Mas, em geral, eu tenho certa timidez com um grupo desconhecido. Nós vamos conversar agora aqui com o vendedor bonsai. Você tem medo de falar em público? Não tenho medo. Tenho alguns receios, mas medo, na realidade, não tenho. Quais receios que você teria, assim, que você poderia falar pra gente? Sim, os receios seria, assim, de não estar preparado, dependendo do assunto, do tema que eu vou falar, de não estar preparado. Não é medo, é assim, um pouco de receio, né? Eu acho que os temas devem ser bem preparados, né, os assuntos bem preparados, para que você possa desempenhar uma boa oratória, né? Agora vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco não perca
a reportagem com artistas de rua de Joinville. Eu volto em alguns segundos. Mais de 20 mil visualizações por semana. Programa Você Sabe Fazer, com a jornalista Caroline Meyer. O dia que serão melhores, mas de agora, melhores o amor, melhores a dor, melhores em tudo. Você sabe fazer? Obrigado! Domingo às 14h30. Programa Você Sabe Fazer. Estamos de volta e agora que vamos falar de arte. Arte vinda das ruas. Você provavelmente já viu artistas de rua, certo? Mas você sabe por que estão ali e o que eles sabem fazer? Acompanhe esta reportagem agora com o repórter Geiseriel Feliciano, no quadro Música, Cultura e Arte. Movimentos, expressões, olhar atento, habilidades e muito dom. Essas são uma das características dos artistas de rua em Joinville. Qual que é a sua habilidade? Malabarismo e clown, que seria a arte do palhaço. O que se apresenta nas ruas aí? É o malabarismo mesmo? Isso, o malabarismo, que é a manipulação de objetos, né? Seja ele bolinhas ou clavas, ou até swing e outras modalidades. E também interajo muito com o público, brinco com as crianças, que é mais a parte de palhaço. Aproveito para improvisar em cada situação do dia a dia, o que acontece dentro de um carro, eu tento interagir para participar, para que as pessoas se sintam mesmo dentro do entretenimento e não achando que está dando alguma esmola, alguma coisa, né? E é para isso que nós viemos aqui no Sinaleiro, na cidade de Joinville, para saber um pouco mais da opinião das pessoas sobre artistas de rua, porque tem pessoas que gostam e outras já nem tanto. Vem comigo, vamos acompanhar. Oi, boa tarde. O que você acha de artistas de rua? Amigo, não sei. É legal, mas não sei. Que é uma coisa que é certo, ele não tá pedindo esmola por nada, a gente não sabe também por aqui que ele tá pedindo esmola, mas se ele pede pra alguma coisa importante, tá certo, é um trabalho que o cara faz. Gostar eu gosto, cara, só que pra mim eu não faria. Eu acho uma atração que eles fazem é para divertir, alegrar, dar mais autoestima. Uma coisa que a gente começa a rir, só de olhar para ele já dá vontade de rir já. Mas eu vejo assim, são pessoas que admiram, né, com o olhar e dizem muitas vezes assim, parabéns pelo teu trabalho, até porque às vezes eu converso com o pouco tempo que tem, assim, eu converso com as pessoas para tentar mostrar que é um espetáculo que ali na verdade é gratuito, né? Ninguém precisa me dar o dinheiro. Muitas vezes me satisfaz só um sorriso, né? Então as pessoas, eu vejo as pessoas felizes assim. E quem não gosta ou demonstra que não gosta, eu acho que isso tem em tudo que é lugar. Tem gente que não gosta de futebol, tem gente que não gosta de qualquer coisa, né? Como que você começou a trabalhar nas ruas, Thomas? Bom, eu comecei com música, né? Eu fui músico durante um bom tempo com banda. E depois que a banda se desfez, eu passei a fazer música na rua. E o que me encantou na rua foi a liberdade do horário, do lugar, da maneira como você pode trabalhar. Aí depois disso eu comecei a ter amigos malabaristas que faziam apresentações antes junto com a minha banda. A gente começou a conviver, comecei a pegar os jeitos, comecei a gostar, me apaixonar pela arte do malabarismo. E eu sempre fui um pouco assim palhaço, mesmo na minha personalidade, então tudo se juntou e eu fui pra rua para mostrar isso de graça. Para mostrar para as pessoas que a arte pode ir até elas não precisam às vezes ir só até a arte. E como que você aprendeu a fazer esses malabarismos aí? Então, eu fui passar um verão na Ilha do Mel com a minha banda, a gente passou lá 2 meses fazendo som. E no dia a dia o pessoal na praia brincava com algumas coisas, uns jogavam bola, outros brincavam com as bolinhas, eu fui pegando a manha, fui gostando.
e depois disso não parei mais. Você é de Joinville mesmo, daqui? Nasceu Eu sou aqui? natural de Porto Alegre, mas faz 13 anos que eu moro aqui. 13 anos. Você é sozinho mesmo ou tem mais alguém que te acompanha? Como é que é essa vida aí? Então, eu comecei a trabalhar com meu amigo que me inspirou assim, a trabalhar, que foi o Augusto César Cunha. Hoje ele está em São Paulo, está em Curitiba, está viajando. E a gente trabalhou um pouco junto, mas malabaristas são assim mesmo. A gente cruza argentino aqui, cruza brasileiros aqui, a gente vai... Às vezes eu saio para viajar, mas sempre sozinho, assim, para viajar. Mas nunca achou uma menina que te encantasse, que parou? Sim, porque sim. Eu conheço histórias circenses que o cara, ele viaja e ele acaba saindo do circo para ficar com a garota. Acontece isso também, né, em artistas de rua? Como é que é? Acontece bastante, assim. No meu caso, antes de eu ser artista de rua, eu já tinha namorada, né, tô com ela até hoje. E no caso foi, quando eu comecei a fazer arte, ela agora começou a fazer também, né? Então ela faz artesanato, a gente está junto até hoje. Mas assim, conheço muitas histórias realmente de pessoas, até amigos meus assim, que tomaram outro rumo por conhecer novas pessoas. E você trabalha aqui quantas horas por dia, assim? Bom, eu costumo trabalhar o horário de pico, né? Muitas vezes, quando eu passo muito tempo fora, eu trabalho a hora que eu quero, porque eu sinto falta, né, de trabalhar. Eu não trabalho aqui só por dinheiro, eu trabalho pelo prazer de fazer a arte mesmo. Então varia muito, assim. Às vezes eu passo 2 dias sem trabalhar, às vezes eu trabalho 3 dias todo dia no mesmo horário, né? Às vezes é questão monetária, às vezes é questão satisfação pessoal. Então é bem variado, assim. Você falou que trabalha aí pelo prazer da arte, pelo amor da arte mesmo. Mas é o dinheirinho que dá para sobreviver, é um ganha-pão, como é que é isso? Então, é engraçado porque entre os artistas de rua existe um papo, assim, uma lenda de que não se comenta muito sobre o que acontece, porque a maioria das pessoas realmente acha que a gente ganha muito pouco. Mas eu já trabalhei como operador de telemarketing, eu já trabalhei trabalhei até em multinacionais, assim, e para não entrar em valores, eu ganho mais ou menos o triplo do que eu ganhava nas empresas. Bom, nós estamos aqui com outro artista de rua. Como é que está? Você mesmo. E aí, tudo bem? Qual que é a arte que você faz aí nas ruas? Essa é a arte dele, fazer as pessoas irem. Bom, Carol, essa foi um pouco da história de Thomas, o artista de rua aqui de Joinville. São pessoas que mostram o que sabem fazer com a arte e utilizam as ruas como cenário de tudo isso. Obrigada, Geiseriel. Esta edição do programa Você Sabe Fazer está chegando ao fim. Lembrando que estão acontecendo muitos sorteios na página do programa no Facebook. Acesse o site e participe. Aproveite que são muitos prêmios e você pode participar de todos eles. Acesse agora mesmo www.vocêsabefazer.com.br. Quero agradecer a sua companhia e espero você no próximo domingo às 14h30. Até lá! Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento Galon Pré-Moldados. Excelência em estacas pré-moldadas pré-tendidas. Você sabe fazer?
Então assista ao melhor programa de entretenimento, criatividade, inovação e empreendedorismo. Programa Você Sabe Fazer, com a jornalista Caroline Meyer. Todos os domingos, às 14h30. Até lá! O melhor programa de entretenimento, Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento Galon Pré-Moldados. Excelência em estacas pré-moldadas pretendidas.